Então, eu agradeço vocês e passo a palavra, então, para o Thiago, para a sua apresentação. Beleza, obrigado, Wolverson. Vamos colocar aqui. Apareceu aí? Sim. Tá bom, então. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite, né? Nós vamos falar um pouco aqui sobre alguns fatores que influenciam na colheita, né? Passar aqui. Então, assim, a estrutura que eu fiz para a gente conversar aqui hoje, muito mais em relação a fotografias mesmo, e algumas ideias sobre alguns fatores que podem ajudar ou atrapalhar a colheita mecanizada do café. Acho que o maior desafio de fazer essa apresentação aqui hoje é concentrar algo num tempo tão curto, né? Um assunto extenso que dá para a gente conversar por muito tempo. Então, primeiro eu gostaria de estar falando um pouco sobre as características que a gente tem no Brasil de cafeicultura e também o que a gente tem diferente no mundo. Planejamento, quando a gente, por exemplo, quer uma colheita mecanizada, como que tem que ser o planejamento dessa lavoura, algo bem sucinto também. Alguns fatores que influenciam na formação de frutos, os tipos de colheita que nós temos, planejamento para a colheita mecanizada, e dentro dessa colheita mecanizada a gente classifica em 2 pontos, que é a colheita de café da planta e a colheita do café que porventura venha cair no chão, né? A gente chama de varrição e recolhimento, né? E alguns resultados também que nós temos no laboratório, né? Trabalhos que são feitos por mim, trabalhos feitos pela Elizabeth, pelo Felipe, né? A Elizabeth vai comentar sobre os delas, e bem provável que possa ter bastante coisa que seja de conhecimento da cafeicultura e outras que também sejam novidade. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que nós temos 2 tipos de cafeicultura no Brasil e no mundo. São as 2 principais espécies, né, que é o café arábica e o café conilon. No Brasil, nós temos 70% da produção em forma de café arábica, que é essa primeira opção, e nós temos também o café conilon, que é essa segunda foto, que o rapaz está colhendo na peneira. Só colocar o laser aqui. Então, aqui nós temos a primeira opção, que é o café arábica, né? Que é o café que nós produzimos aqui na região onde eu estou, né? Vou falar mais sobre o arábica, pois é a cultura que eu mais trabalho, né? Não tive a oportunidade de trabalhar especificamente com o conilon, então vocês vão ver que toda a estrutura dessa apresentação é montada bem em cima mesmo da cultura do café arábica. A diferença que nós temos é que normalmente ele tem um caule, que a gente chama de ramo ortotrópico, e ele tem anexo a ele os ramos plagiotrópicos, onde são produzidos os frutos de café. Na outra foto, nós temos um tipo de café que a gente mais conhecido como café multicaules, que também pode ser que prejudique um pouco a opção da gente estar colhendo de forma mecanizada. Então, hoje a gente fala em cafeicultura moderna, cafeicultura de cerrado, muito aqui mesmo em Minas Gerais, Goiás, Bahia, são essas regiões que têm mais café que são conduzidos de forma mecanizada, né? Vamos dizer dessa forma. Então, apenas uma curiosidade que eu trago, né, que isso tudo influencia muito em como formar os cafés, em como esses cafés chegam para ser colhido e propriamente na sustentabilidade da produção, é onde a gente escolhe os locais que a gente escolhe para fazer as nossas lavouras, né? Neste livro que eu trago aqui, é um dos principais livros que hoje nós temos na cafeicultura, todo mundo que tiver interesse pode estar adquirindo, é da Fundação Pro Café, do Matiello, Santinato, Antônio Vander, Saulo, Durval,
Então, tem bons autores aí, pessoas muito experientes, que inclusive ajudaram a desenvolver a cafeicultura no Brasil nos últimos 50 anos, que eles falam, inclusive, que a gente tem que escolher muito bem o local que a gente coloca essa planta de café. A cada 1 grau Celsius, que a gente aumenta acima da média aceitável, que hoje é em torno de 23 graus médios por ano, se nós temos 24, 25, a cada 1 grau Celsius que aumenta, a planta tem uma queda de 10% de taxa fotossintética. E isso altera tudo na planta, em questões de quantidade que é produzido, em quantidades que essa maturação é acelerada, quantidade que a floração ela é desuniforme, o pegamento de florada, então influencia demais. Então nós temos que procurar locais que tenham uma temperatura média em torno de 23 graus médios anuais. Então, além da temperatura, é bom que esse local tenha um índice de chuva bom também, né? Principalmente se essa chuva for bem concentrada nos 6 meses de verão do ano, né? Primavera e verão. Então, nós temos aqui, inclusive, uma foto de como são as fases do café. Isso aqui é o que nos diferencia do resto do mundo. O nosso clima, a nossa estação climática bem definida em 4 estações, permite que a gente tenha um bom crescimento de planta, uma boa floração e uma boa uniformidade de frutos produzidos, né? Normalmente, a gente tem em torno de 2, 3 ou 4 floradas durante o ano, depende de como essas chuvas se iniciam após o período de seca, ali em setembro, outubro e novembro. E se for um período maior de seca e uma chuva bem concentrada em setembro, a gente tem uma quantidade maior de frutos concentrados no estágio cereja no momento da colheita. Quando a gente tem as chuvas mal distribuídas, a gente tem também diferenças nessa floração e também prejudica e dificulta no controle de qualidade no momento da colheita. Então, a gente precisa de chuvas, principalmente nos períodos onde a planta está crescendo e quando os frutos estão crescendo também, que a gente chama de granação, né? E depois da granação, nós temos os estágios de maturação, que aí é importante que a gente tenha um período de seca. Vamos comentar um pouco mais sobre isso mais à frente. O que diferencia o Brasil do mundo, né? É uma foto que hoje o Marcelo Jordão me enviou, da Fundação Procafé, que na Colômbia, por exemplo, que são países que chovem muito mais que no Brasil, tem altitude maior, tem um clima muito diferente que o nosso. Então, inclusive, essa foto que ele me enviou, nós temos frutos no estágio chumbinho, fruto no estágio chumbão, e nós temos aqui também alguns botões florais, né? Além de toda a declividade que dificulta a mecanização em outros países. Então, nós temos, por exemplo, regiões da Colômbia que tem uma colheita durante o ano, também concentrada mais ou menos no período nosso, aqui de maio a agosto, mais ou menos. E nós temos também regiões com climas diferentes na própria Colômbia que fazem com que eles tenham 2 colheitas durante o ano. A colheita especificamente nos outros países ela é feita de forma geral manual, porque eles têm que colher esses frutos maiores primeiro, sem perder esses demais frutos. E depois, quando esses outros chegarem no estágio de maduro, eles colhem ele posteriormente. Então, essa que é a dificuldade da gente ter mecanização em outros locais no mundo. Por isso que o café é tão desenvolvido no Brasil, com a cultura que ela viajou por muitos países até chegar aqui no Brasil em 1727, e depois que chegou aqui ela foi muito bem adaptada. E hoje nós temos simplesmente o cargo de maior produtor, maior exportador e maior consumidor de café in natura do mundo. Então, assim, o que explica essa diferença de metabolismo do café no Brasil e no mundo é simplesmente a relação entre a planta e a fisiologia que ela tem em relação
ao clima. Não vou entrar em detalhes, mas uma das pessoas, um dos fisiologistas mais importantes que nós temos hoje na cafeicultura, ele diz que o processo de floração do cafeeiro, desde sua iniciação, né, que é quando estimula a produção do botão floral, até a abertura da flor, que a gente também chama de antese, é um mistério que envolve muitos fenômenos que dificilmente são explicados, né, pela dificuldade de interação especificamente da planta de café com o clima. Então, é bem complicado. Cada ano nós temos uma lavoura, cada ano é uma situação e cada ano nós temos que adaptar. Então, pulando essas fases fisiológicas que também influenciam muito na colheita, nós chegamos nos meses que nós temos especificamente o estímulo de maturação, que é o período que a planta ela tem menos disponibilidade hídrica e existe um estímulo à produção, ao aumento de produção de etileno, e aí ocorre a maturação dos frutos. Então, nós temos frutos de cafés vermelhos e temos frutos de café amarelo. São variedades, né? Para quem não conhece, são variedades diferentes, que todos são muito bem vistos pelo mercado aí, do ponto de vista de qualidade, certo? De acordo com os fisiologistas do Ângelo Paes de Camargo e o Marcelo Bento Paes de Camargo, que são pai e filho, né? Eles são fisiologistas bem famosos também na cafeicultura. Eles fizeram um levantamento e conseguiram obter que depois de 700 milímetros de evapotranspiração potencial, a gente tem a maturação plena, que é quando 50% dos frutos de café estão maduros, né? Para a gente estar realizando a colheita na média de 210 dias após a florada. Isso acontece, como eu disse, principalmente pelo período de seca que se tem depois de abril, que estimula, os dias ficam menores, estimula a produção de etileno e a planta consegue fazer o amadurecimento dos seus frutos. Só que acontece de forma muito sincronizada, né? À medida que a gente tem, por exemplo, nessa imagem que nós temos todos os frutos de café aqui maduro, nós temos também uma quantidade de planta, de galhos, né, de ramos plagiotrópicos, herbáceo ainda, no período da colheita. Esse galho, essa parte herbácea, ela é muito sensível. Então, nós temos que tomar muito cuidado no momento de fazer uma colheita, seja ela manual ou mecanizada, para danificar o mínimo possível essa parte, porque aqui no café arábica é onde a gente vai ter a produção do próximo ano. Então, um ano ela produz a parte de ramos e no outro ano nasce o botão floral, como tem essa foto, e essa foto da esquerda, e tem, assim, as flores e, posteriormente, os novos frutos. Então, nós temos que ter um equilíbrio na energia que a gente impõe sobre a planta para que a gente não tenha muita danificação e redução de produtividade na próxima safra também. Quando acontece de ter chuvas ou a gente não cortar, por exemplo, a irrigação nesse período que era importante para a planta ter esse período de seca, a gente retarda a maturação, reduz a produção de etileno. Isso aí também pode ser, inclusive, um problema no momento da colheita, que a gente chega em junho, julho, a gente tem uma quantidade de frutos verdes ainda considerável, impedindo que a gente faça uma colheita com o objetivo de obtenção de frutos de boa qualidade, que são os frutos maduros. Outro problema que se tem é quando a gente tem chuva no período que a gente tem realmente os frutos maduros. Aqui nós temos uma foto do café caído no chão. O que aconteceu? Ficou um período de seca, 3 meses sem chuva. Depois, em junho, veio algumas chuvas. Nessa próxima foto, nós temos especificamente o que acontece. A planta, ela, pela quantidade de água que tem disponível no solo, ela funciona como se fosse uma bomba, né? De maneira simplória, uma bomba de água. Ela puxa a água para dentro de si
e manda para os frutos. Quando essa quantidade de água chega no fruto e ele passou por um período de seca, acontece que ele está com a casca um pouco desidratada e chega uma quantidade de água e ocorre essas rachaduras no fruto. Isso aqui é uma porta de entrada para fungos que prejudicam a qualidade de bebida e também isso facilita muito a queda prematura dos frutos no chão. E a gente tem uma quantidade muito maior de frutos colhidos no chão, que são frutos normalmente de pior qualidade e que o mercado vai pagar menos pelo café. Então, nós temos sempre que estar evitando esses problemas. Quando a gente fala de colheita mecanizada, nós temos que pensar desde o plantio, como a gente vai estar plantando a nossa lavoura, né, transplantando as mudas, para que eu tenha um sucesso na minha colheita mecanizada lá na frente. Se a gente está falando de café arábica, demora em torno de 2 anos e meio para produzir a primeira safra. Aí, desde o início que você está fazendo o suco, você tem que tomar o cuidado de qual o alinhamento que você vai utilizar, qual o distanciamento, não deixar plantas tortas, pois uma planta de café, uma lavoura de café é uma lavoura perene e vai ficar por muitos anos na área. E todos os anos a gente está trabalhando com as máquinas e se tiver plantas desalinhadas, a gente sempre vai ter uma ineficiência no momento da colheita. Aqui só um trabalho que foi feito também no Lama, né? Trabalho do Marcelo Cassia. Ele, na região de Patos de Minas, fez um levantamento em um pivô de café. O que ele fez? Ele separou esse pivô em vários posicionamentos e fez as colheitas e avaliações de crescimento, de produtividade, até um pouco de pragas e doenças em relação ao posicionamento que estavam essas plantas em relação ao sol. E ele percebeu que quando o sol passa, assim, as linhas de café estão plantadas mais no sentido leste-oeste, que o sol passa por cima das plantas de forma retilínea, a gente não tem aquele lado da sombra de manhã e o lado do sol da tarde, nós temos menos problemas com doenças e uma maior estabilidade de produção, tanto de um lado como de um outro da planta. Então, esse resultado, ele mostra para a gente que se o terreno permitir, a gente não for plantar em pivô, em plantio circular, se possível fazer no sentido do caminhamento do sol, a gente tem benefícios produtivos aí ao longo da vida da lavoura. A gente entende também que existem fazendas, por exemplo, no sul de Minas, Espírito Santo e alguns outros locais que o terreno não permite, né? Então, nesse sentido, nós realmente temos que estar trabalhando em nível, né, de acordo com as características de cada região. Então, aqui só mostrando, né, a gente acredita que está falando para algumas pessoas que ainda não viu muito de café, mas aqui está sendo feito um suco para fazer o plantio de café. Na parte posterior do trator, a gente vê uma barra, né, que a gente chama, no campo o pessoal chama de bigode, uma barra de cano e uma corrente, que ela está passando no interior do suco que já foi feito. Então, o pessoal, de maneira simplória, faz esse alinhamento aí na prática, né, nas lavouras de café, para permanecer a mesma distância entre as linhas, para que a gente não tenha problema de ter linhas maiores e outras menores, para estar passando as máquinas, operando com as máquinas quando as lavouras estiverem adultas, né? Mas a gente já tem tecnologias hoje com piloto automático, que isso pode ser feito de forma automatizada. Só que não tem muitas pessoas que têm acesso à tecnologia e trabalham dessa forma. Então, é muito importante que a gente tenha, no mínimo, 3,5 metros entre linha, se a gente quiser fazer uma colheita mecanizada. Então, aqui o suco, né, só mostrando o alinhamento, né? Quanto mais alinhado, melhor.
E aqui, quando a gente já fez todo o preparo do substrato e faz a distribuição de mudas. Então, não sei se está dando para ver no computador de vocês, mas aqui tem uma linha de nylon ou linha de anzol, que o pessoal esticou aqui. Eles esticaram essa linha no suco preparado e fizeram-se as covetas, né, que são os pequenos orifícios no solo, para a gente estar posicionando as mudas de café. E depois, mantendo-se ainda essa linha, é realizado o transplantio das mudas para que essas plantas fiquem o mais alinhado possível, tá bom? Quanto mais alinhado possível, quanto mais alinhado ficar, melhor o nosso resultado do ponto de vista de operação de colhedora sobre essas plantas de café no futuro. Então, falando especificamente de colheita, nós temos 3 tipos de colheita. Nós temos a colheita seletiva manual, temos a colheita mecanizada e temos a colheita manual plena, né? Essa foto aqui que eu já tinha até passado do café Conilon, o senhor está fazendo a colheita, né? O pessoal de fora do Brasil até fala que colheita manual para eles é quando você colhe grão a grão, como essa senhora está fazendo de cima, e quando tem essa parte, essa foto de baixo, o pessoal, ele está colhendo todo o café. O pessoal de fora até brinca que a gente não colhe café manual, a gente ordenha, né? E realmente se assemelha com o movimento que a gente faz quando a gente está ordenhando uma vaca. Mas aqui no Brasil a gente conhece também como colheita manual plena, né? E em alguns pouquíssimos lugares a gente tem a colheita a dedo ou colheita seletiva, grão a grão, né? Hoje está aumentando essa colheita seletiva para a obtenção de cafés especiais. Então tem muitas fazendas, né, que estão com marca própria, fizeram torrefação na própria fazenda, e eles fazem alguns microlotes com café colhido grão a grão ou selecionado e depois que colhido, né, apenas os frutos maduros para que entrem em concursos de cafés especiais e também outros concursos, outros leilões mundiais aí para que venda o café com melhor valor. Então, assim, de forma resumida, a colheita de café, ela acontece em 3 passos. A derriça, que é a retirada dos frutos da planta, a banação, que é a limpeza das folhas, que porventura a gente colhe junto com os frutos, e depois o transporte, né? Quanto mais limpo esse café tiver, melhor, pois qualquer impureza que tiver junto com esse café faz com que ele demore mais tempo para secar. Então, quanto mais limpo a gente conseguir deixar na banação, melhor. Isso é feito de forma manual, né? Aqui nós temos uma alternativa, o pessoal que vive café conhece muito, né? O pessoal chama de mãozinha, é uma derriçadora portátil, ela tem um movimento oscilatório desses dedinhos e o pessoal passa especificamente na planta de café, nos galhos aonde tem os frutos. E esses frutos, porventura, venham cair sobre os panos, né? E o processo de limpeza, abanação e transporte é o mesmo do manual. Normalmente o pessoal fala que o rendimento dessa mãozinha é de 2 a 2 pessoas e meia. Ou seja, uma pessoa com a derriçadora, ela faz o serviço de 2 pessoas e meia. Então aqui até uma foto que eu aproveitei do pessoal da Jacto, né? Inclusive o Marcelo Jordão me enviou, mostrando a primeira colhedora de café que foi posicionada para o café, né? O pessoal da Jacto, de forma maestral, trabalhou e com essa máquina conseguiu viabilizar ela e vem melhorando ela à medida que se passa os anos. Nós temos outras máquinas boas para colheita de café, mas como a Jacto foi a pioneira, então é muito comum a gente, nas fazendas de café, a gente encontrar a maioria das colhedoras sendo da Jacto. Realmente, eu não sei chutar um valor em porcentagem, mas é a maioria das colhedoras que se tem nas fazendas de café dessa marca, tá bom? Aqui do lado tem apenas uma foto do pessoal
colhendo muitos anos atrás, né? A gente vê plantas de café plantadas distantes umas das outras, então era 2 plantas por cova, uma distância grande. Isso realmente fazia com que a planta de café crescia bem parecido com a árvore e impedia, né, até aquele momento de se colher de outra maneira, a não ser manual. Depois a gente começou a adensar um pouco mais o café na linha, né, plantar apenas uma planta por cova, e permitiu com que a gente tivesse sucesso com a colheita mecanizada utilizando essa colhedora. Então aqui só uma foto para ilustrar, só para mostrar como fica bonito, né, quando a gente planta naquela linha, com a linha de anzol, né? Isso aqui com certeza é um sucesso no momento que a gente vai estar colhendo daqui 2, 3, 4, 5 anos, até que essa lavoura seja renovada. Então é muito importante que a gente tenha os 3,5 entre linha, pelo menos, e que a gente tenha um espaçamento entre plantas que não cause competitividade. O que é isso? Quando a gente coloca muito adensado entre plantas, pode ser que, por competição de luz, né, essas plantas caiam para um lado ou para o outro, fazendo com que no momento que se passa a colhedora, a gente tenha, porventura, inclusive, um arranquio de plantas que, porventura, estejam tombadas no momento da colheita. Então, é importante que a gente coloque essas plantas respeitando as características da variedade. O que a gente tem visto mais aqui no Cerrado é que o espaçamento entre plantas normalmente fica em torno de 0,6, 60 centímetros entre plantas. Tem muitas lavouras de meio metro entre plantas, né, também, só que a gente vê mais competição por espaço e tombamento de plantas também. Então, o mais comum aqui para a gente realmente é 0,6 metros, né, porque a maioria são cafés de porte baixo, são catuaís, catucaís, outras variedades de porte baixo no geral. Quando a gente trabalha com variedades de porte alto, por exemplo, a Caiá, o Mundo Novo, aí o pessoal tem posicionado espaçamentos maiores, 0,7, 0,8, alguma coisa nesse, ou até 1 metro. Só que à medida que você distancia muito as plantas, você perde uma produtividade por hectare, você produz menos. Então, a gente tem que encontrar o meio termo. Então, mais ou menos, a maioria das lavouras, casos de sucesso que nós temos aqui é 3,80 metros entre linha e 0,6 entre plantas para variedades de porte baixo e 3,80 por 0,7, 0,8 para variedades de porte baixo. Isso é o que a gente mais vê aqui no Cerrado. Problemas, né, que limitam a colheita. Por exemplo, quando a gente exauriu a produtividade, a força de uma planta, a gente pode renovar a lavoura, arrancar e plantar de novo, ou a gente pode podar. Uma poda que se tem é a recepa, que a gente corta o caule embaixo e deixa o broto vir e a gente conduz como se fosse uma nova planta. No entanto, essa recepa, muitas vezes, ela pode ocasionar problemas na colheita mecanizada, principalmente quando a gente não conduz a sua brotação da melhor forma. Nessa próxima foto a gente pode ver. Então aqui deveria ter sido conduzido um broto, ou no máximo 2, no sentido da linha do café, e foi conduzido 3. Então, com toda certeza, né, quando a colhedora passar nessa planta, vai acontecer uma quebra desse broto, um arranquio desse broto, ou até mesmo a quebra de uma máquina. Então, isso realmente prejudica muito. Tem que ser tudo muito bem planejado para que a gente tenha sucesso na colheita. Quando a gente fala de lavouras, né, principalmente o pessoal que trabalha com fazendas maiores, normalmente é escalonar mesmo as variedades, que a gente tenha diferentes variedades durante a safra, para que a gente consiga colher sempre o maior percentual de frutos maduros possível, né? Até foi um slide também que o Marcelo disponibilizou, de algumas variedades que a gente pode estar utilizando como precoces, né? Caiá, Mundo Novo,
intermediários alguns catucaís, tardios catuaís, a cauã, arara, né? O arara está muito disseminado, essa variedade bem produtiva, o pessoal está gostando muito dela, né? Então, se a gente gostar um pouco mais de padronizar produto colhido, né? Nós temos os cafés mais uniformes como a caiá, a cauã, a arara, né? E os catuais, que são os mais convencionais, eles têm por característica ser um pouco desuniforme, principalmente em função do número de floradas que ele tem, né? Como a gente comentou no início. Também é importante pensar que existem muitas pessoas hoje que estão começando a trabalhar com lotes específicos de qualidade. Então, até eu gostaria de citar, né, o Bruno Ribeiro. Ele é uma pessoa que ele está fazendo um trabalho espetacular com isso, né? Hoje, inclusive, a gente conversou sobre como ele tem planejado a colheita para obtenção de cafés de qualidade. Ele explicou que a qualidade do café, na visão dele, simplesmente é a união de vários fatores dentro da lavoura, né, a nutrição, sanidade, a colheita, né, que entra no nosso caso, que a gente tem que colher no momento correto para a gente ter o maior percentual de fruto maduro, e a agilidade para a gente estar fazendo todas as operações. Não adianta eu colher o fruto maduro e deixar ele, por exemplo, 6 horas, 8 horas dentro de uma carreta, dentro de uma sacaria. Eu tenho que levar esse café o mais rápido possível para a minha estrutura de pós-colheita, para que eu consiga manter o padrão de qualidade dos frutos de café. Ele comentou também sobre o mapa de qualidade que ele faz. Então, ele vai até as propriedades e posiciona assim, as variedades que ele acredita que tem maior potencial de qualidade, para que você priorize alguma sequência de colheita, pensando em ter maior sucesso em qualidade do produto que você vai produzir e conseguir um preço melhor depois. E a parte específica dele, que é a pós-colheita, que é muito importante também, que você pega todo o seu café colhido e leve para fazer uma separação. Tem muita gente que colhe café bica corrida, café natural, e o pessoal tem tido resultados muito bons com isso também. Mas só que quando a gente colhe com máquina, principalmente os nossos cafés aqui do Cerrado, que normalmente são desuniformes, né? Que a gente opta por fazer uma colheita plena ao invés de passar duas vezes a colhedora como colheita seletiva, a gente pode ter muitos cafés em vários estádios de maturação. Então, é importante que a gente tenha uma estrutura que consiga nos auxiliar nessa separação. Aqui é um trabalho que eu fiz, né, em Araxá, quando eu estava trabalhando na estação experimental da Capal. Um trabalho muito simples, né? Por curiosidade, eu peguei algumas amostras de café, um volume conhecido, e coloquei elas para secar. Separei todos os estágios de maturação, separei verde, café natural, café verde, café passado, que eu falo, que é o café boia mais o café seco, o seco e o passa, aliás, e o café cereja, né? E o café cereja descascado. Então, a minha ideia aqui era mapear quanto tempo que levava para aquele café atingir 11,5%. Nós tivemos um resultado muito legal. Vejam, por exemplo, o café seco, né? Como era de se esperar, ele teve... Esse resultado é percentual de perda de peso à medida que a gente colheu até ele atingir 11,5%. Então, a gente colheu, ele gastou 12 dias para chegar a 11,5%, naquelas condições que a gente estava secando, e perdeu em torno aí de 15% de peso de quando a gente colheu até o momento que ele estava com 11,5%. Veja, por exemplo, o café natural, que está em todos os cafés juntos, né? Café seco, café maduro, café verde, ele demorou em torno aí de 16 dias para secar completamente e teve uma perda de peso em torno de 35%, 38%. Nós temos aqui também o café cereja em amarelo. Vejam que ele foi o que mais demorou tempo para secar. Isso foi até, me surpreendeu esse resultado, porque eu esperava que fosse o verde,
mas, no entanto, o verde ele demorou um pouco menos a secar e foi o que mais perdeu peso. O que é o recado que eu quero deixar com esse gráfico aqui? Que, à medida que a gente tem um conjunto de cafés todos misturados, o café natural, ele é muito influenciado pelos cafés que demoram mais a secar. Então, ele demora bastante tempo a secar também em função dos cafés verdes e cafés maduros que estão na amostra. O que aconteceu nessa amostra de café natural? O café seco e o café passa, muitas vezes eles perderam peso além do que deveria. Se tiver 11%, 11,5%, ele estaria com 10% e a gente perdeu peso e está vendendo um café mais barato. A gente está perdendo dinheiro com isso. Então, isso mostra assim, que quando é possível separar os cafés em maturação, é bom que a gente realmente separe, porque cada estágio de maturação tem uma velocidade de seca e uma percentagem de perda de peso ao longo do processo de secagem. Então, falando especificamente de colheita mecanizada, nós temos, para quem ainda não teve a oportunidade de ver, temos a colhedora de café. Essa aqui também é uma colhedora da Jacto, como eu tinha falado. As máquinas de colheita de café, elas trabalham, a gente fala a cavaleiro, que é sobre as plantas de café, ela envolve toda a planta, com um conjunto de artes que exercem uma quantidade de energia que a gente regula para desprender os frutos e colocá-los em um recipiente de armazenamento, seja uma carreta, ou seja uma caçamba ou um bag que ela possa ter na própria máquina. Aqui nós estamos vendo também uma máquina que ela é tracionada por um trator, mas tem outras máquinas também que são automotrizes, que dispensam o uso desse trator que traciona. Então, um detalhe que eu gostaria de deixar aqui nessa imagem é que nós estamos vendo a parte superior da planta de café aqui, onde está o laser, e nós temos um conjunto de artes que não estão trabalhando aqui para cima da planta de café. Sempre que a gente tem uma planta de café, o topo dela normalmente não tem frutos de café. Então tem um 30 centímetros, 40 centímetros, sem frutos de café. Então a gente tem que retirar essas hastes da parte superior para que a gente não danifique essa parte de cima da planta, que ela é herbácea e está sendo preparada para produzir café no próximo ano. Nós estamos reduzindo o potencial produtivo se a gente deixar essas hastes sobrando, como está nessa foto. Aqui, só mostrando, essa máquina que ela tem a opção de transportar o café por uma bica até uma carreta que tem que ficar na linha paralela da colhedora, mas também, como eu disse, tem outras que têm estruturas próprias de armazenamento, Então, essa aqui, por exemplo, tem 2 caçambas, Essa aqui, se eu não me engano, é a máquina da Bertanha. Aqui nós temos a outra que já a opção dela é armazenamento em bag. É a Patrícia. E também temos outras que a gente está adaptando as caçambas, que o pessoal fala, na própria máquina, A gente, principalmente as máquinas da Jacto, as mais antigas, não tinham a caçamba de armazenamento e o pessoal tá fazendo uma adaptação e colocando. Então, ao invés de ter 2 carretas em linhas paralelas para estar fazendo a colheita do café, para elas ficarem revezando enquanto uma descarrega, a máquina não para, nós temos uma caçamba e você reduz um conjunto mecanizado composto por um trator e uma carreta e economiza, barateia o seu custo de colheita. Também tem essa opção. Nessa foto especificamente, nós estamos vendo a parte traseira da máquina, A gente vê que todo o material que foi colhido pelas hastes da colhedora, então aqui tem folha, tem galho, tem fruto de café. Então, todos esses cafés que, porventura, venham a cair no chão durante a colheita ou antes da colheita por algum evento climático ou doença, a gente não pode deixar esses frutos de café para trás, pois eles muitas vezes podem, inclusive, representar o nosso lucro da fazenda, Normalmente 10% a 20% da safra, ela se encontra no chão.
um café com contato com o solo, então um café de pior qualidade. Nós temos muitas vezes que antecipar um pouco a colheita para evitar com que a gente tenha perdas de qualidade. Então aqui mais um resultado que nós temos no laboratório, né, um trabalho do Felipe. Ele, na região de Patos de Minas também, ele fez um trabalho onde ele queria ver realmente o limite de quantas vezes uma colhedora poderia operar sobre uma planta de café. Então aqui ele trabalhou a 1.000 metros por hora, 850 de rotação, e ele percebeu que a eficiência de café colhido até 3 operações, ele teve um aumento significativo, que é essa barra em preto, tanto em lavoura de carga alta quanto em lavoura de carga intermediária, né? Quando a gente analisa como um todo o que danifica e o custo das operações, a gente fecha que em 2 operações, 2 passadas da máquina, foi um resultado satisfatório para a gente. Até 3 compensa, no entanto, 2 é o mais indicado. Aqui, só para ter uma ideia dos resultados de danos, né? Então, quando a gente fala colheita manual, né, o pessoal antigamente falava muito que a máquina quebrava muita planta, danificava muita planta. Só que quando a gente trabalha especificamente com a máquina com boa regulagem, como deve ser, a gente vê que até 2 operações a gente tem uma quantidade de danificação equivalente à colheita manual. Então, realmente é bem tranquilo quando a gente sabe trabalhar com a colhedora, que a gente vai ter uma colheita muito mais barata em relação à colheita manual e também uma danificação equivalente com até 2 passadas e uma eficiência de operação muito boa. Então, aqui só mostrando mais uma vez o custo, né? Temos a manual, o custo total de 6.800, né? Tudo feito utilizando a metodologia do projeto do campo, né? Que o Felipe fez junto com a Lino na fazenda lá em Patos de Minas, e os custos com a colheita mecanizada, inclusive somando-se o custo de você colocar o pessoal na lavoura para colher o restante do café que a máquina não conseguiu colher nas passadas determinadas. Então a gente vê aqui que existe uma redução de custo muito significativa aí, 2, 3 operações aí, tá bom? Alguns testes que a gente fez também no laboratório, foi uma coisa até engraçada, a gente desenvolveu esse trabalho aqui, lá na fazenda onde meu pai trabalha, em Presidente Olegário. O Felipe teve essa boa ideia aí também de testar essas mangueiras. Tinha algumas pessoas, alguns produtores que tinham feito isso, e a gente resolveu mensurar, né? Então a gente colocou as mangueirinhas nas hastes da colhedora, vários tamanhos de mangueira, para a gente ver qual daria o melhor resultado. Então aqui a gente tem uma lavoura de primeira safra, né? Que a gente posicionou as mangueiras nas pontas das hastes da colhedora, né? Ao invés de colocar uma haste mais longa aqui na parte superior, para não danificar o caule, a gente colocou as hastes mais curtas e completou o tamanho aqui com as mangueiras. Então aqui mostrando, né, a gente estava estudando o tamanho das mangueiras, aqui a gente estava, o maior tamanho das mangueiras, elas inclusive estavam se sobrepondo, cruzando, né, mas como é uma parte de borracha, ela não vai danificar o caule da planta, isso que a gente importava. Então, aqui nós temos o teste, né, que a gente tem a haste curta, a gente tem a haste comprida, né, que é a que a gente utiliza em lavoura adulta, a parte superior a gente usa essa haste comprida. Nós temos todos os resultados aqui. Resumindo a conversa, para a gente não se estender muito, nós temos a haste curta, né, com uma pior resultado de eficiência, quantidade de colheita, eficiência de colheita, né? Nós temos essa haste curta com a mangueira mais comprida, 10 centímetros de sobra, colhendo muito mais café. Então, esse foi o recado, né? Foi um resultado que nós tivemos muito interessante, a gente apresentou no congresso, e depois teve algumas empresas, inclusive, que começaram a trabalhar
com aquela ponteira que a gente consegue comprar em algumas lojas para comercializar, que eles estão comercializando, e a gente consegue comprar para colocar nas hastes da colhedora de café. Então, um trabalho que eu acredito que foi um dos pioneiros nesse sentido, esse teste, né, foi feito no nosso laboratório lá, na Unesp. Então, aqui só mostrando as fotos, né, da 7 centímetros, de sobra aqui da haste, 10 centímetros. O problema que a gente viu de estar utilizando essa mangueira é muito mais em relação à estrutura da máquina, que muitas vezes essa mangueira ela vai sendo encostada na lateral da máquina e ela quebra um pouco mais rápido, né? Então, se a gente tivesse, por exemplo, uma colhedora adaptada com espaço maior aqui interno, para não quebrar tanta mangueira, a durabilidade dela seria muito, muito maior e a gente conseguiria ter uma colheita em café de primeira safra, segunda safra, com um resultado bem interessante para a colheita mecanizada. Aqui só mostrando também resultado de danificação, né? Quando a gente posiciona a haste longa, a gente tem maiores danificações juntamente com a colheita manual. Então, assim como a gente costuma colher café manual de primeira safra, a gente não contabiliza a danificação, né? Se não, vou colocar uma colhedora de café, eu vou danificar mais. Quando a gente soma esses danos, como que a gente faz isso? A gente coloca um pano de café, passa a colhedora e tudo que cai de folha e galho a gente pega e pesa. Então, a gente está vendo aqui que o peso dos danos causados pela colheita manual é muito maior do que a colheita mecanizada, principalmente quando a gente compara com as hastes curtas que não encostam no tronco da planta, posicionadas com os extensores de borracha, que são as mangueiras. Aí a gente chega, por exemplo, no sul de Minas, né? Isso aqui é uma foto lá de Ouro Fino, né? O nosso amigo Vantuir, lá de Espírito Santo Pinhal, ele conseguiu essa fazenda para a gente fazer um teste, e a gente chegou, se deparou, como que a gente colhe numa situação dessa, né? Não foi invenção nossa, já tinha cafeicultores fazendo isso, a gente só resolveu testar e quantificar e publicar essa informação. O pessoal tem trabalhado lá com microterraceamento, eles trabalham com esses microtratores, pegando o que se tem de declividade e corrigindo com o microterraço na entrelinha, possibilitando o deslocamento desses tratores menores. Então, esse resultado, essa foto, inclusive, é na fazenda da Rede Globo, né? E a gente teve lá num dia de campo que teve da Fundação Procafé, e posteriormente a gente voltou em Ouro Fino, em outra propriedade, para fazer essa avaliação. Então, essa é a lavoura, né? Como ela estava no momento da colheita. Foi aquele ano que teve uma quantidade grande de chuva no momento da colheita, então a gente chegou com uma quantidade muito grande de café no chão, e a nossa função foi medir os tempos e movimentos que a gente gastaria para colher esse café, seja ele manual, seja ele com derriçadora, ou seja ele com a colhedora unilateral. Essa colhedora é uma colhedora da J-Flex. Eles operam dessa maneira, realmente. Vai ter muito café caindo no chão. Mas a nossa ideia era avaliar se mesmo caindo tanto café no chão, compensaria ou não passar ela primeiro, depois vir com o pessoal pegando o resto do café e recolhendo esse café do chão depois. Então, aqui só mostrando, tem um bag, né, que ela consegue transportar o café que ela consegue colher. Então, a nossa ideia realmente foi comparar os métodos de colheita. Então, o resultado que a gente tem aqui, né, em quantidade de café colhido, né, a gente quantificou tudo que a gente tinha de café. Quando a gente colheu o manual, a gente assume que não teria, por exemplo, quantidade de café caído da operação de colheita. Quando a gente consegue colher semi-mecanizado também sobre os panos de café, a gente também tem o mesmo comportamento. E quando a gente colhe com a colhedora J-Flex, nós temos uma quantidade de café colhido, temos a quantidade de café remanescente e tem a quantidade de café que
porventura venha cair da operação de colheita. E temos também a desfolha. A gente vê, primeiramente, que a desfolha foi menor, né, em relação aos outros métodos, e que, quantificando o custo que a gente teria colhendo esse restante do café da planta, mais o custo de recolhimento naquela situação daquela fazenda, mesmo assim compensava a gente trabalhar com essa colhedora unilateral, né? Aquele terreno ali, a gente tinha uma declividade de 50%, 47%, para ser mais exato, e conseguiu fazer um microterraço muito bom ao ponto de estar deslocando com tranquilidade a colhedora. Então, chega a alguns locais, tinha inclusive 1,40 m mais ou menos de terraço até a base da planta. Então, aquela colhedora da J-Flex, ela consegue levantar a parte lateral dela até atingir a planta de café e conseguir colher. Então, ela é ajustável à medida que é necessário os ajustes dentro da operação de colheita. Então, mesmo assim, quantificando isso, o custo operacional utilizando a colheita mecanizada, mais o repasse, mais o recolhimento, saiu mais barato do que o custo da colheita manual e custo da colheita semi-mecanizada. Quem tiver interesse, é só entrar em contato com a gente tem esse trabalho publicado numa revista científica, a gente pode passar o trabalho, a pessoa consegue tirar todas as informações sobre o trabalho. Então, aqui, só falando da capacidade de campo operacional, né? Quando a gente vê o rendimento da máquina na operação, o que a gente encontrou, capacidade de campo operacional, é que uma colheita mecanizada, mesmo naquelas condições de montanha, ela equivale a 23 pessoas, né, colhendo manual e uma quantidade de pessoas colhendo com a derriçadora de café. Então, mesmo assim, compensou muito a operação em função da maior agilidade que se tem adiantando a quantidade de café colhida, a rapidez na colheita. O pessoal da UFV também, né, estava com esse propósito dessa colheita via controle remoto, né? É uma colhedora que ela não tem operador, então por controle remoto, ela tem várias câmeras, ela conseguiria trabalhar em declividades muito elevadas, né? Não tenho notícias de como está esse projeto atualmente, mas era uma ideia fantástica que, ao meu ver, seria a solução de muitas lavouras, principalmente no sul de Minas e outros estados que têm a condição de montanha pronunciada. Então, aqui a ideia dela seria uma colhedora sistema pantográfico, que ela corrigia automaticamente a declividade do terreno para colher e envolver mais a planta de café e conseguir uma colheita mais eficiente. Então, a gente chega também na parte de colheita de café de chão, né? Como que funciona? A premissa que a gente tem que ter para colher de forma eficiente um café caído no chão é que a gente tenha um bom preparo desse solo antes da colheita da planta. Se eu tiver um solo muito bem preparado, sem plantas daninhas, e um solo bem nivelado, quando eu fizer a colheita do café da planta, aqueles cafés que porventura vir a cair no chão, a gente consegue capturar eles com mais eficiência nas operações de colheita de café de varrição, que é a operação de varrição e de recolhimento. Então, aqui é só um detalhe da... Então, nós temos várias opções de fazer esse nivelamento, né? Um deles é essa máquina que o pessoal chama ela de patrolinha.
Então, pessoal, eu não sei se acabou saindo o áudio do vídeo aí, né? É que ali o pessoal no campo chama de patrolinha. Simplesmente é um sistema que ele consegue nivelar um pouco mais o solo no período de pré-colheita, né? É importante dizer que quanto menos solo solto a gente tiver, maior é a eficiência de recolhimento, né? Depois que eu tiver o meu solo nivelado, a maioria das fazendas faz esse nivelamento com a própria trincha, né, que é um triturador vegetal, eles colocam ele um pouco mais baixo e faz a operação de trituração. Isso, de certa forma, deixa o solo mais nivelado e não produz tanto solo solto. Depois a gente tem essa operação, que é a operação de varrição, né? Temos algumas opções de máquinas disponíveis no mercado para fazer a varrição. Essa aqui é uma da Bertanha, né, conhecida como Barritudo. Para lavouras de café irrigado via gotejamento é uma opção muito boa, uma vez que ela tem duas saídas de ar, né? A saída de ar antes do rastelo, né, que o pessoal chama assim de rastelo, faz com que a mangueira ela cole no tronco da planta e não enrole nesse rastelo. Se não tiver isso, muitas vezes acontece de enrolar no rastelo e a gente ter perdas de mangueira e atraso no serviço, porque o operador tem que ficar parado tirando a mangueira de irrigação que enrolou no sistema de rotação aqui do rastelo. Então, pessoal, aqui é só mostrando como que funciona essa máquina, né, que é o arroador soprador. Ele coloca um tubo de ar, uma quantidade grande de ar debaixo da planta de café e, ao mesmo tempo, faz com que esse material vegetal ele seja reunido e organizado no centro da linha. E depois a gente tem o recolhimento propriamente dito do material. Então, sim, de forma resumida, essa máquina ela tem a função de posicionar o ar debaixo da planta, retirar todo o material vegetal junto com os frutos de café e organizar esses frutos e esse resto vegetal no centro da linha para que a máquina que recolhe e separa consiga capturar todo esse material. Então, no próximo vídeo eu vou mostrar essa máquina recolhedora funcionando para que vocês consigam entender um pouco como ela funciona. Então, aqui nós temos a recolhedora de café. Essa é uma opção da MIAC, né? Uma das melhores máquinas que nós temos disponível no mercado. Então, nós temos, por exemplo, um sistema axial, que todo o material que entra dentro da planta consegue ser separado de maneira efetiva e eficiente, juntamente com o jogo de peneiras que tem debaixo da máquina, e consegue capturar todo esse material vegetal que tem na entrelinha do café, submeter aquele cilindro axial, e depois esse cilindro axial consegue fazer a separação e a trituração desse material vegetal e separar os frutos de café. Como eu disse no início, é comum a gente deparar de 10 a 15% do café da safra total caído no chão. Então, é muito importante que a gente consiga colher a maior quantidade possível de café nesse sistema de recolhimento mecanizado. Então, aqui na parte posterior da máquina, a gente tem um sistema de sucção também da turbina, que ela succiona o material leve, né, as impurezas, né? É importante lembrar que, normalmente, essa operação é feita uma vez só, de forma diferente do que se tem na colheita mecanizada, que é comum a gente ver até 2 operações em campo, né? Nas últimas 3 safras, a gente fez um trabalho junto com o Bruno
hoje ele é aluno de mestrado da Unesp. Ele fez um trabalho também nas fazendas aqui em Minas Gerais, onde se quantificou o número de operações mecanizadas para recolher o café, né? Partiu de alguns produtores de Ibiraci, sul de Minas. Eu tive lá uma vez, o pessoal falou que estava passando a recolhedora 2 vezes, e nós resolvemos testar para ver se realmente compensava. Então, aqui nesse vídeo está mostrando os cafés recolhidos, sendo despejados no sistema de transporte, e o resultado que a gente tem é que se a primeira operação de recolhimento mecanizado de café não for suficiente para recolher uma quantidade que deixa até 3, 5 sacos por hectare no chão, se tiver menos de 3, às vezes não compensa a gente entrar. Se tiver mais de 3, aí já justifica a operação. Nós podemos, inclusive, estar fazendo mais uma operação de recolhimento mecanizado. Então, fica até uma dica aí para quem tem recolhedora de café e está com algum período com ela ociosa, né? O pessoal lá do sul de Minas comentou comigo na última safra que eles fazem o recolhimento da fazenda deles e depois vai prestar serviço para os vizinhos. O pessoal da vizinhança recolhe o café uma única vez, ele vai com a própria máquina dele recolhendo o restante do café e o café que é recolhido é repartido entre os dois, entre o dono da máquina, pela segunda operação, e entre o dono da fazenda. Então fica um negócio bom para os dois. O rapaz que comentou comigo, né, ele falou que para ele estava compensando muito ficar com a metade do café recolhido para pagar a operação. Então, o objetivo que a gente tem com a operação de colheita mecanizada do café de varrição é pegar todo esse material e transformar ele nesse material. Então, veja que o desafio da recolhedora de café é um desafio enorme, porque praticamente é praticamente invisível o café nessa leira e depois a gente conseguir deixar o café tão limpo quanto. O máximo de eficiência que nós conseguimos no nosso trabalho de pesquisa foi separar no máximo 80% do material em café. Então, mesmo que a gente faça várias e várias regulares, altera a rotação, altera a velocidade que a gente testou, tudo isso, a gente tem uma quantidade de impureza no material de forma significativa, que esses pauzinhos, algum torrão que não separou, uma pedrinha, isso aí representa em torno de 20% da massa desse material recolhido e limpo pela recolhedora. Que a gente vê, né, isso aqui é uma foto aqui em Araxá, né, nós fizemos essa avaliação e estava em torno de 50% era terra, 50% era café. E aqui nessa foto de baixo com a recolhedora, né, a mais moderna que tem, a gente sabe que tem recolhedoras piores, outras melhores, mas a mais moderna que tem, ela conseguiu dar um resultado de 80% de limpeza para a gente. Então é muito melhor do que se fosse manual. Esse que é o recado que eu gostaria de deixar e agradecer também o espaço, né? Acredito que eu devo ter passado um pouco tempo, mas é um assunto muito amplo que eu acho que realmente vale a pena a gente conversar um pouco, né? Sobre as ideias que a gente tenha para a colheita mecanizada do café.